Nesse vídeo você vai aprender 5 dicas que vão te ajudar a viajar de forma econômica. Meu amigo viajante, esse vídeo é para você que quer conhecer novos países, novas culturas, que tem vontade de viajar, mas que não consegue ir adiante com seu planejamento por diversos motivos, principalmente a falta de grana, falta de dinheiro. Você pensa em viajar, você fica vendo vídeos de YouTube de pessoas viajando, fazendo um mochilão, conhecendo pontos turísticos, comendo comida de rua, que é a coisa mais gostosa que existe na face da terra, o que eu mais gosto de fazer. Todo lugar que eu viajo, eu quero comer. É o mais importante para mim, é comer. Aí você pensa, não é pra mim, eu não consigo, não tenho dinheiro. Aí você fica agarrado aí, pensa que viajar é coisa de rico, fica com medo de pelo menos tentar e fica aí parado. Então fica ligado nesse vídeo porque eu tenho 5 dicas para você. E nessas 5 dicas eu vou te ensinar a economizar dinheiro na sua viagem. E também para te encorajar a perder o medo e realizar a sua primeira viagem. Beleza? Fica ligado aí que já vai as 5 dicas. Então, pessoal, já voltei e vamos então para a primeira dica. Essa é muito importante e ela começa muito antes do planejamento da sua viagem. E essa dica, ela é que vai definir se você vai conseguir planejar a sua viagem ou não. A primeira dica é mudar os seus hábitos em relação ao dinheiro. É importante entender que muitas vezes a falta de dinheiro pode ser apenas uma desculpa e que você pode fazer escolhas, você pode mudar os seus hábitos em relação ao dinheiro para poder tornar a sua viagem uma realidade. A primeira coisa a se fazer é você começar a analisar onde o seu dinheiro está sendo gasto atualmente. Talvez você pode estar gastando o seu dinheiro em coisas até desnecessárias. Um exemplo, comprar roupa de marca. Olha, é legal usar roupa de marca, roupa cara. Você talvez vai se sentir mais importante. Só que o mesmo local que você vai com a roupa de marca, você vai com a roupa sem marca. Quer ver o exemplo? Essa aqui é minha camisa, ó. Tá escrito Mone, só para dizer que eu tenho dinheiro, mas não tenho não. Essa camisa aqui é barato, paguei pouco nela. Eu poderia estar gravando com a camisa da Boss, que eu paguei muito mais caro, mas não ia fazer diferença nenhuma. Então não faz diferença se andar com a roupa de marca ou roupa sem marca. Simplesmente você, ao deixar de comprar uma roupa de marca cara e comprar uma roupa mais simples, você vai estar simplesmente economizando dinheiro, você vai estar gastando menos dinheiro que você pode guardar para a sua viagem. E festas todo final de semana. Tem gente que curte uma festinha todo final de semana, você fala, sextou, sabadou. Aí vai, é churrasco, é restaurante, é sair com os amigos. Olha no fim do mês o tanto que você gastou. Chega no fim do ano você pensa, passou o ano todo eu não pude nem viajar. Mas se você for olhar o tanto que você gastou com festinha, com roupa de marca, com restaurante, saída com os amigos, já dava para você tá viajando. Essa é a realidade. Outra coisa também que faz você gastar o seu dinheiro é aquelas compras online por impulso. Tem gente que gosta de fazer compras online só no impulso. E por falar em compras online, no final do vídeo você clica no link aqui na descrição e você vai ver o e-book Como Viajar Barato para Qualquer Lugar do Mundo. É nesse e-book que eu ensino todas as dicas e informações que vai fazer com que qualquer pessoa tenha a condição de viajar para qualquer lugar do mundo, assim como eu. Eu viajo com pouco dinheiro. Então, é nesse e-book, hein? É uma compra online, mas não é desnecessário não. Vai ter utilidade na sua vida. Você clica no link, compra esse e-book e aprende de uma vez por todas como viajar barato para qualquer lugar do mundo. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, se você não pode cortar de vez, pelo menos diminui a frequência. Ao invés de você sair com os amigos todo final de semana, sai uma vez por mês, restaurante uma vez por mês. Passa a comer em casa, passa a cozinhar a sua própria comida e assim por diante. Ao invés de você ir no restaurante caro, vai no boteco lá na esquina da sua casa, compra uma coxinha, um quibe, um caldo de cana, aproveita e toma umas cachaças também, mas bem pouco.
Ah, outra coisa errada que as pessoas fazem. Todo dinheiro extra que cai na mão dela, ela acha que é para ela gastar. Não é. Se cai um dinheiro a mais, um dinheiro extra na sua mão, ele não é para gastar. Esse é o problema que mantém muitas pessoas na dependência financeira. Todo dinheiro que entra, é para gastar, agora posso gastar, posso comprar mais. A pessoa fez hora extra no trabalho, ganhou um dinheiro a mais, agora eu posso gastar. Não, esse dinheiro não é para gastar, esse dinheiro é para guardar, é para você juntar para algo importante. O 13º também, o 13º chega, eu vou sentar o pau, vou gastar tudo. Não, o bônus que você recebe, a hora extra que você recebe, o seu 13º, você guarda, você junta para poder já fazer a sua reserva de hotel, comprar as suas passagens aéreas e assim por diante. Então, essa é a primeira dica. Você tem que mudar os seus hábitos em relação ao dinheiro. Então, vamos aqui para a segunda dica. Tira o seu passaporte hoje mesmo. Muitas pessoas falam em viajar, planejam viajar, só que o mais importante elas não têm, que é o passaporte. Vou te dar um dado que talvez você não saiba. Menos de 10% da população brasileira tem passaporte. Se você não tira o seu passaporte, você está sempre lá pensando, sonhando, você não deu o primeiro passo ainda. O primeiro passo é tirar o passaporte. A partir do momento que você tira o seu passaporte, você já deu um grande passo em relação à sua viagem. Porque o planejamento da sua viagem ele vai ser realizado passo a passo. Você tem que dar o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro e assim por diante. A não ser se você já é rico, se você já tem dinheiro. Você pode pensar hoje, planejar hoje, comprar suas passagens, fazer tudo e viajar. Mas se você não tem dinheiro, se você não é rico, se você vende o almoço para comprar a janta, você vai ter que planejar passo a passo. Então, o primeiro passo é o passaporte. Por mais que você pensar, porque eu vou tirar um passaporte, não vou viajar tão cedo. Não, tira o passaporte. Tira o passaporte que aí as coisas vão desenrolando. Você vai ter mais ânimo. Você já vai pensar, poxa, já tenho um caminho andado, já tenho um passaporte. Agora as coisas estão mais fáceis para mim. Então, essa é a segunda dica. Tira o seu passaporte hoje mesmo. Quando acabar o vídeo, você entra lá no site da Polícia Federal lá e já começa a dar entrada no seu passaporte. Então vamos agora para a dica número 3. Essa dica aqui é coisa de doido, mas funciona. Use a lei da atração no planejamento da sua viagem. Com certeza você já ouviu falar da lei da atração. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não, mas todo mundo já ouviu falar sobre isso. A lei da atração é um conceito que afirma que nós podemos atrair coisas para nossas vidas se a gente concentrar nossos pensamentos, emoções naquilo, a gente consegue atrair aquilo para nossa vida. Então, o que acontece? Usa isso como uma ferramenta a seu favor para poder planejar a sua viagem. Talvez você não entenda muito sobre o assunto, mas procura na internet. Você vai ver muita coisa relacionada ao assunto da lei da atração e você vai ver como isso funciona na vida das pessoas. E por que não tentar? Pode ser mais uma ferramenta que vai ajudar você a atingir o seu objetivo mais rápido. E o primeiro passo para utilizar a lei da atração é você definir claramente o que você deseja. Tipo, você tem que ser específico. O tipo de viagem que você deseja fazer, o local que você deseja visitar, talvez até a duração da sua viagem, o orçamento que você precisa para poder cobrir as despesas. Você tem que ser específico naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Nem que você tenha que escrever, fazer nota. E concentre seu pensamento, a sua mente nisso. E o próximo passo é você visualizar a sua viagem. Primeiro você foi específico naquilo que você quer. Agora você vai visualizar a sua viagem. Feche os olhos. Se imagine no seu destino, tenta sentir as sensações que essa viagem vai te trazer, porque uma viagem vai trazer emoções boas, sensações boas para você. Então tenta viver essa emoção já antes mesmo de você começar a viajar. Já sente essa emoção na sua mente, no seu coração, na sua alma. Parecendo um pastor aqui pregando aleluias. Of the king, the power, the best, the king, the fairy, the smart. Visualize você no avião, no trem,
ou visitando talvez um ponto turístico que você tem vontade. Imagine você entrando lá naquele seu hotel 5 estrelas, tomando banho naquela piscina lá aquecida, mesmo que na realidade você vai para um hostel que só tem um beliche lá para dormir, mas imagine que você está poderoso. Esse é um passo muito importante da lei da atração, que é visualizar a sua viagem. Visualiza isso, traz na sua mente, tenta viver isso antecipadamente e tenha certeza que isso pode se concretizar na sua vida. Ó. I say the same thing just to see which one is gonna be better when I edit the video. No, not now. Ó, uma coisa eu te garanto, a lei da atração funciona. E eu vou te falar algo interessante que aconteceu comigo. Eu costumo colocar fotos na área de trabalho do meu computador. Fotos que representam coisas que eu quero fazer, meus sonhos, minhas ambições e assim por diante. Eu sei que isso é coisa de doido, né? Mas eu faço isso. Eu não sou bem normal, não. Então, o que acontece? Uma dessas fotos que tinha no meu computador era de um local com alguns templos. Uns templos bem antigos. Eu nem sabia onde era isso. Só sei que estava lá no meu computador. Achei bonito. E essa foto representava viagens, locais que eu queria visitar, que eu queria conhecer. Mas eu não tinha ideia de onde era aquele templo. Aí o que acontece? Aí, algum tempo depois de eu ter colocado essa foto no meu computador, essa e outras, né? Eu tinha um monte. Mas algum tempo depois eu estava na Tailândia. Aí eu sei que eu tinha um montão de passeios turísticos já comprado, né? Para poder conhecer alguns locais. Só que tinha um dia específico que eu tinha um passeio turístico para um local chamado Adutaya. Eu acho que é assim que se pronuncia. Só que nesse dia eu arrumei mais coisas para fazer, então eu ia ter que cancelar, não podia ir nesse passeio turístico. Tinha até uma massagem marcada para mim lá no hotel. Eu tava no hotel 5 estrelas, hein? Olha só que chique, o hotel 5 estrelas eu tava. Aí tinha uma massagem marcada para o mesmo dia. Aí o que acontece? Um dia antes eu entrei no site lá para poder desmarcar esse passeio turístico para Adutaya. Aí eu fiz todo o procedimento, eu tinha na cabeça que eu tinha desmarcado e... Ok, desmarquei, não vou. Aí eu fui dormir, tarde pra caramba, acho que era 1 ou 2 da manhã. 6 da manhã, o telefone do hotel toca. Aí eu acordei assim, atendi o telefone. Aí o recepcionista, olha, tem uma pessoa aqui te esperando para ir para passeio turístico. Aí eu falei, não, eu cancelei. Só eu pedi para conversar com a pessoa, né? Eu conversei com ele e falei, olha, eu cancelei esse passeio. Ele falou, não, tá aqui, ó, seu nome tá aqui, não tem nada cancelado, não. Eu falei, caralho, lascou. Aí eu falei, quanto tempo pode esperar ele lá? Posso esperar mais 10, 15 minutos, no máximo. Posso mais que isso, não. Eu falei, então tá bom. Aí eu levantei minha filha rapidinho e falei, vamos sair, vamos lá pra Adutaya. Ela, mas você tinha que cancelar. Eu falei, tinha que cancelar, não cancelou não, e a gente vai. Aí saímos com a cara suja, com os olhos cheios de remela, sem escovar os dentes, sem tomar café, sem nada. Aí nós fomos. Quando nós chegamos lá em Adutaya, era um local bonito, cheio de templo antigo. Aquilo é patrimônio cultural da Unesco hoje. Então, quando chegamos no local, eu fiquei maravilhado, que o local é bonito demais. Principalmente por causa daquele montão de templo antigo. Aí o que acontece? Gostei do local, show de bola. Para mim foi a experiência melhor que eu já tive em relação a passeios turísticos. Quando eu voltar para Tailândia, eu quero voltar para aquele mesmo local. Mas então, naquela mesma noite, quando voltamos para o hotel, eu fui abrir meu computador para poder fazer algumas coisas. Aí o que eu vi na minha área de trabalho? Aquela foto do templo que eu tinha lá, algum tempo no meu computador. E era o mesmo local. Era um templo lá de Adutaya que eu tinha no meu computador. Pode ser uma coincidência? Pode. Pode simplesmente ser coincidência. Eu não ia para aquele local, na minha cabeça eu tinha cancelado aquela viagem, mas acabei indo e aquele local tinha o templo, e esse mesmo templo é o que estava na foto, na tela do meu computador. Tipo assim, pode ser coincidência. Coincidência ou não, funcionou para mim. Então, você não tem nada a perder. É uma coisa a mais que você pode tentar para te ajudar no planejamento da sua viagem. Usa a lei da atração a seu favor. Então, esse é o terceiro passo
para você realizar a sua viagem econômica para qualquer lugar do mundo. E essa história completa eu conto no meu e-book, Como Viajar Barato para Qualquer Lugar do Mundo, e você vai encontrar ele clicando na descrição do vídeo. Ele tem o preço dele no site, mas se você quiser comprar pelo meu WhatsApp, eu vou deixar também o link aí embaixo, e você pode comprar diretamente comigo. E as primeiras 10 pessoas apenas, que comprar esse e-book, vai pagar apenas 20% do valor que está no site. Só para 10 pessoas. Passou da 11ª pessoa em diante, o valor vai voltar normal, igual está o valor do site. Se você clicar aqui em cima, ó, você vai ver esse vídeo que eu estou falando, do dia que eu visitei os templos lá em Ayutthaya. E agora vamos para a quarta dica. E essa dica é: não use agências de viagens. Se a sua intenção é economizar, não use de forma alguma, porque tudo vai sair muito mais caro com a agência de viagem, então não compensa você usar. Faz tudo por sua própria conta, vai sair muito mais barato. Hoje é tudo simples e fácil, você planejar toda a viagem por sua conta. Do início ao fim da viagem, você pode planejar por conta. Não precisa de ajuda de agência, de agente de viagem, não. Você vai ser o seu próprio agente. Mas se você tiver dúvidas, se você precisar de ajuda, a internet está aí. Vídeos de YouTube, você vai ver muitos viajantes que dão dicas muito legais para você poder planejar a sua viagem. Grupos de viagem do Facebook. Então, ajuda você vai ter na internet. Então você não precisa gastar rios de dinheiro pagando uma agência de viagem. Você pode comprar sua passagem aérea online, pagando muito mais barato do que você pagaria numa agência. Você pode conseguir hospedagem online, passeios turísticos, pacote turístico, tudo você consegue fazer online. Não dá trabalho e é até legal você participar ativamente de toda a etapa da sua viagem, desde compra de passagem, acomodação, tudo. Então, não gaste dinheiro com agência de turismo. Então, se você não tem muita grana para gastar, esquece agência de turismo, agência de viagens. E a quinta dica é: faça um planejamento de viagem, faça um roteiro de viagem. Porque muitas pessoas simplesmente não planejam, não faz nenhum roteiro. Ela pensa, eu vou chegar lá e vou fazer o que der na cabeça. Você fica perdido. Quando você chega lá no seu destino e você tem que procurar tudo, você estando lá e procurar um passeio turístico, procurar um local para você ir, um bairro, uma cidade, alguma coisa para ver, você vai perder muito tempo. Então, a melhor coisa que você pode fazer é fazer um roteiro turístico, planejamento de viagens. E é muito simples. Vai no ChatGPT, coloca toda a informação, onde você vai, quantos dias você vai ficar lá, qual cidade, quais os pontos turísticos que você quer ver e assim por diante. Ele vai te passar todo o planejamento certinho. Você pode modificar de acordo com a sua preferência, mas o ChatGPT é o ponto inicial do seu planejamento de viagem. Então, faz o planejamento antes de viajar. Não espere você chegar no seu destino para poder ficar procurando o que fazer, porque você vai perder tempo. Eu, quando viajo, faço isso. Eu vou no ChatGPT e falo, olha, eu vou para tal lugar assim, assim, assado. E você sabe o que gosta de ver castelo, igreja, cemitério, essas coisas, velha, tudo. Aí ele já vai planejando tudo lá, ó, certinho. Aí depois só eu vou ajustando uma coisa, adaptando aqui, adaptando ali. Então eu faço os planejamentos de viagem, tanto para mim quanto para as pessoas que me pedem. Eu também faço, eu uso o ChatGPT como uma base inicial. Aí depois eu vou ajustando certinho de acordo com a necessidade da pessoa. E perfeito, as pessoas viajam, elas curtem a viagem sem ter que quebrar a cabeça lá, sem ter que ficar pensando o que fazer, já tá lá tudo escrito lá, ó. A melhor coisa é você planejar a sua viagem, fazer o seu roteiro de viagem antecipadamente, para não perder tempo. Então, pessoal, essas foram as 5 dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que essas dicas façam sentido para você, que elas te ajudem a planejar a sua viagem, que elas te encorajem a você decidir de uma vez por todas a fazer a sua viagem. E não se esqueça, se inscreva no canal. Se as dicas te ajudaram, se inscreva no canal, porque eu vou estar fazendo mais vídeos, dando mais dicas.
E todas essas dicas que você viu agora e muito mais, você encontra no e-book Como Viajar Barato para Qualquer Lugar do Mundo. Muitas pessoas já têm sido ajudadas com esse e-book, ajudadas a planejar viagens econômicas, a realizar o sonho de viajar pelo mundo, e você pode ser a próxima. Clique no link abaixo e adquira seu e-book. Você vai aprender, você vai se inspirar para poder planejar a sua viagem, você vai perceber que não é impossível. Enfim, a única coisa que pode dar errado é você planejar sua viagem, viajar e depois viciar e querer viajar cada vez mais. Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu!